três de Deus, sua unidade e trindade. Deus é uno. Crimos e ensinamos que Deus é um em essência ou natureza, subsistindo por si mesmo, todo suficiente em si mesmo, invisível, incorpóreo, imenso, eterno, criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, o supremo bem, vivo, vivificador e preservador de todas as coisas, onipotente e supremamente sábio, clemente ou misericordioso, justo e verdadeiro. Abominamos a pluralidade de deuses, porque está claramente escrito: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronomio 6.4. Eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Êx 20.2-3. Eu sou o Senhor, e não há outro, além de mim não há Deus. Deus justo e Salvador não há além de mim. Êx 45.5.21. Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. Êx 34.6. Deus é trino. Entretanto, crimos e ensinamos que o mesmo Deus imenso, uno e indiviso é inseparavelmente e sem confusão, distinto em pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e, assim como o Pai gerou o Filho desde a eternidade, o Filho foi gerado por inefável geração, e o Espírito Santo verdadeiramente procede de um e outro, desde a eternidade e deve ser com ambos adorado. Assim, não há três deuses, mas três pessoas, consubstanciais, coeternas e coiguais, distintas quanto às hipóstases e quanto à ordem, tendo uma precedência sobre a outra, mas sem qualquer desigualdade. Segundo a natureza ou essência, acham-se tão unidas que são um Deus, e a essência divina é comum ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A Escritura ensina-nos manifesta distinção de pessoas, quando o anjo diz, entre outras coisas, a bem-aventurada Virgem, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer, será chamado Filho de Deus. Lucas 1.35. Igualmente, no batismo de Cristo, ouve-se uma voz do céu a seu respeito, dizendo: Este é o meu Filho amado. Mat 3.17. O Espírito Santo também apareceu em forma de pomba. João 1.32. Quando o Senhor mesmo mandou os apóstolos batizar, mandou-os batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mat 28.19. Em outra parte do Evangelho, diz ele, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. João 14.26. E noutro lugar, quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, etc. João 15.26. Em resumo, recebemos o credo dos apóstolos, porque ele nos comunica a verdadeira fé. Heresias. Portanto, condenamos judeus e maometanos, e todos quantos blasfemam da Trindade Santa e digna de adoração. Condenamos, também, todas as heresias e os heréticos que ensinam que o Filho e o Espírito Santo são Deus apenas de nome, e ainda que há algo criado e subserviente, ou subordinado a outro, na Trindade, e que nela há algo desigual, maior ou menor, corpóreo ou corporeamente concebido, diferente quanto aos costumes ou à vontade, confuso ou solitário, como se o Filho e o Espírito Santo fossem os sentimentos e propriedades de um Deus o Pai, como pensavam os monarquistas, os novasianos, Praxeias, os patripasianos, Sabélio, Paulo de Samosata, Hesio, Macedônio, os antropomorfitas,
alho e outros semelhantes. 4. Dos ídolos ou imagens de Deus, de Cristo e dos santos imagens de Deus. Visto que Deus como Espírito é, em essência, invisível e imenso, não pode, certamente, ser expresso por qualquer arte ou imagem. Por essa razão, não tememos afirmar com a Escritura que imagens de Deus não passam de mentiras. Assim, rejeitamos não somente os ídolos dos gentios mas também as imagens dos cristãos. Imagens de Cristo. Embora Cristo tenha assumido a natureza humana, não a assumiu para fornecer modelo a escultores e pintores. Afirmou que não veio revogar a lei ou os profetas, Mat 5.17. E as imagens são proibidas pela lei e pelos profetas, Deuteronomio 4.15, Is 44.9. Afirmou que a sua presença corporal não seria de proveito para a Igreja, e prometeu que estaria junto de nós, para sempre, pelo seu Espírito, João 16.7. Quem, pois, haveria de crer que uma sombra ou semelhança de seu corpo traria qualquer benefício para as almas piedosas? 2 Cor 5.5. Se ele vive em nós pelo seu Espírito, somos já os templos de Deus, e Cor 3.16. Mas, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? 2 Cor 6.16. Imagens de santos. E desde que os espíritos bem-aventurados e os santos do céu, quando viviam aqui na terra, rejeitaram qualquer culto de si mesmos, et 3.12 ss, 14.11 ss, Época 14.7, 22.9, e condenaram as imagens. Poderá alguém achar plausível que os santos e anjos celestiais se agradem com suas imagens, diante das quais os homens se ajoelham, descobrem as cabeças e dispensam outras honras? Para instruir os homens na religião e relembrá-los das coisas divinas e da sua salvação, o Senhor ordenou que se pregasse o Evangelho, MC 16.15, e não que se pintassem quadros para ensinar os leigos. Instituiu também os sacramentos, mas em nenhum lugar estabeleceu imagens. A Escritura dos leigos. Demais, para onde quer que volvamos os olhos, vemos as criaturas de Deus, vivas e verdadeiras ao nosso olhar, as quais, se bem examinadas como convém, causam ao observador uma impressão muito mais viva do que todas as imagens ou pinturas vãs, imóveis, frágeis e mortas, feitas pelos homens, das quais com razão disse o profeta, têm olhos, e não veem, Salmo 5.5. Lactâncio, Epifânio e Jerônimo. Por isso aprovamos a opinião de Lactânio, escritor antigo, que diz, indubitavelmente nenhuma religião existe onde há uma imagem. Afirmamos, também, que o bem-aventurado bispo Epifânio procedeu bem quando, ao encontrar nas portas de uma igreja um véu no qual estava pintada uma figura que se dizia ser de Cristo ou de algum santo, rasgou-o e o arrancou dali, por ver, contra a autoridade da Escritura, a figura de um homem afixada na igreja de Cristo. Por isso, ele ordenou que dali por diante tais véus, que eram contrários à nossa religião, não fossem afixados na Igreja de Cristo, mas antes fossem removidas essas coisas duvidosas, indignas da Igreja de Cristo e dos fiéis. Além disso, aprovamos esta afirmação de Santo Agostinho sobre a verdadeira religião: não seja a nossa religião um culto de obras humanas, os próprios artistas que as fazem são melhores do que elas, no entanto, não devemos adorá-los. De Vera Halid Ouni, quarta, 108.